Amém. Boa noite, queridos. Vocês estão felizes? Eu estou super feliz. Tem algo especial, algo diferente hoje aqui. E o Senhor quer restaurar laços, alianças que vêm se desgastando. Eu estou dizendo isso com toda a convicção. O Senhor tem nos dado uma direção sobre trabalhar com princípios nesse período. A gente vai trabalhar pelo menos 3 semanas falando de princípios. Teremos o Call to Action. Qual é o tema do Call to Action? Pais e filhos. Também vai ser tratado muito de princípios. Depois a gente deve ter mais umas 2 semanas falando sobre famílias. Pelo menos mais uma. Passado esse período, a gente vai trabalhar sobre negócios, finanças, carreira, e aí a gente traz também tudo que a Bíblia, tudo não, né? Mas tudo que a gente consegue trazer nesse período que a Bíblia nos ensina. Você está afim? Você sabe que quando a gente começa a andar, tem um eco aí, Tom, quando a gente começa a andar no princípio do Senhor, a gente estava falando hoje sobre isso, eu e a Gra, Deus criou tudo em equilíbrio, você sabia disso? Que Ele não criou desequilíbrio nenhum. O universo funciona baseado em equilíbrio. E aqui eu não estou fazendo nenhum reiki, não é nada disso, tá, gente? Se você mudar a quantidade de sal do oceano, afeta o planeta todo. Se você mudar 1 grau ou 2 do planeta, em relação à posição, ele também é afetado. Se a gente afastar ou se aproximar da Lua ou do Sol, todo mundo morre. Sabia disso? Então, nosso organismo tem equilíbrio. Quando a gente tem jeito certo de se alimentar ou pode se alimentar de qualquer jeito? Não, tem jeito certo. Tem jeito certo para tudo. E quando eu entendo que o Criador criou equilíbrios e eu começo a andar de acordo com esse equilíbrio, eu ando melhor. Eu faço menos força para poder ter resultado. Quando o homem decide ser independente de Deus, você sabia disso? Fala para o seu vizinho, o homem decidiu ser independente, autossuficiente e por conta e risco. Quando ele fez isso, gente, ele pegou e começou a fazer mais força do que era necessário. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz que agora é do suor do meu rosto que eu vou viver. E ele nunca tinha falado isso. Tinha falado antes? Não. Então, por quê? Porque você vai andar em desequilíbrio, então você vai ter que fazer mais força. E Deus é tão incrível que Ele, inclusive, nos ensina para a gente não andar segundo nossos próprios planos, nossas próprias forças. Fala ou não fala? Fala para a gente não confiar no homem. Que homem? Pastor, fala. Fala, no homem, faz sim. Não confiar em si. Fala que o coração é enganoso. E nas últimas semanas a gente falou de 3 áreas do homem aqui. Quem lembra? E eu nem me pus cadeira, vocês já sabem as posições. Esse povo inteligente, né? E dentro de todo esse equilíbrio, Deus criou algo que chama família. Família tem que ter equilíbrio? Sim. Família tem uma ordem? A gente está vendo muito discurso, eu diria assim, que uma narrativa já imposta dentro das escolas, dentro da política, dentro do que mais que a gente vê? Da imprensa, que diz que papai não é papai. Vocês já viram falar isso? Ele é cuidador. É isso? Cuidador que fala? Ele é cuidador. Ele cuida da família, mas ele não é papai. Então não tem que ter o dia do papai. Quando isso acontece, a gente tem um efeito colateral imediato. Eu assisti um filme essa semana, vou tentar lembrar o nome, na Netflix, Pais e Filhas, chama o filme. Que é uma menina que ela perde a mãe num acidente e o pai fica doente e é afastado dela.
a vida dela na juventude é totalmente perdida, porque ela não tem a referência do pai. E ela começa a se relacionar com um moço por dia, porque ela está buscando algo que ela também não sabe o que é. A gente já entendeu, né? Ela está buscando a figura paterna. Então ela não consegue mais se entregar de verdade para uma relação permanente. E eu não vou fazer o spoiler para você depois poder assistir o filme. Mas isso acontece em muitos lares hoje, porque a mamãe não está na posição dela, o papai não está na posição dele, os filhos não estão nas posições deles. Você crê nisso? Então eu queria pedir para os pais ficarem de pé. Quem é pai fica de pé aqui. Você sabia que você é felizardo? Você sabia que você é abençoado? Você recebeu uma bênção incrível do Senhor? Põe a mão no seu coração assim. Começa a agradecer ao Pai o que Ele te entregou, a missão que Ele te entregou, o papel que Ele te entregou. É você que tem que agradecer agora. E quem é mãe, e se você está aqui principalmente, coloca a mão aí no seu marido e abençoa ele. Libere palavras de bênção, de reconhecimento. Gere nele ousadia. Sua palavra tem poder, mãe. Fala, quero ouvir tua voz. Pai, nós somos gratos por esses pais que estão aqui. Nós somos gratos porque o Senhor tem levantado homens que estão buscando a tua presença. Nós vimos durante décadas, Senhor, a igreja sem homens, com poucos homens. As mulheres iam para as igrejas e elas sempre foram maioria. Isso está acabando, Senhor. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor está levantando de novo a tua família na estrutura, no modelo e da forma que o Senhor planejou. Nós declaramos que as próximas gerações serão afetadas positivamente por isso, e muitos filhos, netos, bisnetos serão edificadores, restauradores das cidades arruinadas, porque os pais estão se posicionando, em nome de Jesus, amém? Amém, obrigado, gente. Salva de palmas para esses pais aí, gente. Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Então, o tema dessa semana, e eu acho que das próximas também, vai começar, a gente vai ser mais abrangente. Hoje a gente vai falar mais sobre relacionamento, e vamos falar muito sobre relacionamento conjugal. Me deram o horário já estourado aqui, então você segura aí, que eu vou ter que correr. Então, o tema de hoje qual que é? Xoxô, fala. Quem leu lá, xoxô? Tem gente que falou assim, mas por que vocês vão pôr esse tema, ninguém vai entender. É por isso mesmo, para ninguém entender. Porque a gente até agora não se entendeu. Homem não entende de mulher, mulher não entende de homem, não é isso? Então vamos começar não entendendo nada. Na verdade o tema é XO, fala. XO. O que quer dizer isso? Xoxo, fala, xoxo. Beijos e abraços, beijinhos e abraços. Quando que é usado? Isso começa na Inglaterra, quando as pessoas terminam uma carta, um recado para alguém, eles colocam XO, XO, ou só XO, beijinho. Sua esposa está aí? Tá ou não tá? Então, se prepara para os beijinhos. Você está sentado com a sua esposa? Tem gente que já abraçou ali, gente recém-casado. Então, se você está junto, eu quero pedir para você que é casado, está com a sua esposa aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece sua esposa? Tem gente que fala assim, pastor, qual é o prato que ela mais gosta? Se ela é crente, você vai responder o próximo, né? Qual o prato? Qual é o programa, o passeio que ela mais gosta? Se eu te perguntar isso, você sabe assim, de bate-pronto? Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é um grande segredo do casamento.
conhecer o cônjuge. Você conhece seu cônjuge, Graziela? Posso fazer perguntas aqui? Os solteiros já estão tudo com inveja ali. Eu tô os caras, putz, esse pastor vai falar de casamento, tem nada a ver, devia ter ido no outro culto mesmo. Tem gente que ainda não casou, tem um aí que eu queria que ele tivesse aqui hoje, mas tá bom. O Brad Pitt, né? Mas às vezes não casa rápido, porque as cantadas, gente, de crente são duras, viu? Os caras já chegam e aí vaza. Não vai funcionar. E aí varoa. Como é que você se sente se você recebe uma cantada dessa? Não dá certo, né? Teve um que casou até, falou assim, eu não sei se eu falo o nome dele. Lendo o livro de Números, descobri que eu não tenho o seu. E casou. É demais, né? Você é casado, né? Seu casamento tem melhorado a cada ano? Isso é um princípio, tem que acontecer sim, o casamento tem que melhorar a cada ano. Tem casamento que não tem melhorado, e aqui não é uma crítica, é uma luz amarela para a gente começar a trabalhar isso. Ou tem melhorado pouco, e às vezes passam 10 anos e o casamento é o mesmo, parece que isso é super legal. De verdade o casamento tem que ficar melhor. De verdade, a gente tem que passar a conhecer mais essa pessoa que está com a gente. A gente tem que aprender mais sobre ela para poder, ou ele, para poder investir mais na vida dessa pessoa. Faz sentido isso? Ou será que a gente entra no casamento só por casar? Ontem eu estava num casamento, você sabia disso? Não, eu estava num casamento ontem. Ontem foi um dia que eu fiquei sabendo de um monte de gente casando. Tem uma onda aí para gravidez e para... Às vezes nós passamos 10 anos de casado e parece que a gente tem a mesma idade de casado. Conforme a gente vai envelhecendo, a tendência, ou pelo menos a intenção, é que a gente seja melhor, sim ou não? Que a gente cresça, que a gente tenha mais conhecimento, que a gente tenha um comportamento melhor. Que a gente tenha mais fruto, mais resultado. O mesmo princípio deve ser esperado do casamento. 1 ano depois do casamento, 2 anos depois... 7 anos depois do casamento, tem gente que vai falar, tem crise dos 7 anos. Não existe isso. Amém? Não coloque isso na sua cabeça. Não existe crise dos 7 anos, dos 14 anos. Mentira. Não existe isso. Existe um desgaste natural, porque a gente é formado sobre casamento talvez da maneira errada. E eu quero até aproveitar para te perguntar, da onde vem os principais ensinos que recebemos sobre casamento? Ontem no casamento eu perguntei, vocês leram o manual do casamento? O que vocês acham que os noivos falaram? O que os noivos falaram? Não. E a gente é assim, e aí até dei o exemplo, né? Às vezes a gente entra na rede social, faz nosso cadastro lá numa rede social nova, recebe você aceita? O que a gente faz? Tem 60 páginas do Facebook, se você não sabe, de contrato para você aceitar. Quem tem Facebook aqui? Levanta a mão, fica com vergonha não, que eu sei que você fica vendo. 60 páginas, quantas você leu? Da mesma forma é no casamento. A gente entra no casamento apaixonado, amando, com boas intenções, cuidando de tudo, das finanças, da condição física, de todos os recursos que a gente precisa, porém, a gente não se capacita para entrar ali. Vai ter consequência ou não? Como qualquer coisa, você faz um investimento financeiro sem informação, o risco é total seu. Quanto você tem já investido, quem tem mais de 1 ano, 2 anos, 10 anos de casado, quantas vezes você parou para ler um livro, para ler a Bíblia com olhos de casado? Não olhos de pessoa que quer ser cristã ou mais santa, que tudo bem, isso é ótimo. Mas entendendo que você casou e tem uma pessoa que você fez uma aliança e que depende de você agora fazer algumas coisas para que esse relacionamento funcione.
Qual foi a última vez que isso aconteceu? 80% das pessoas da igreja, fala da igreja, tem sua formação conjugal dos livros de romance, das novelas, dos filmes. E aí eu estou falando de casamento, namoro, noivado, relação sexual, cuidado com filhos, criação de filhos, administração do lar. A gente vai levando. É ou não é? Quem vai abrir uma empresa não precisa se preparar bastante? E se essa empresa se ele não estiver feliz com a empresa, o que ele faz? Fecha ou vende. A gente casa pensando assim? De jeito nenhum. Então a gente casa fazendo uma aliança. A aliança é eterna. A aliança não é um contrato, ok? Então a aliança é eterna. E o que eu estou querendo trazer até aqui? Você está afim de ser um cônjuge melhor? Sim ou não? Sim. Então fala para sua esposa ou para o seu marido: eu quero ser melhor. Foi fraca, hein? Gra, eu quero ser melhor. Só para animar os outros ali, que eu sou bom pra caramba, você sabe, né? Vai, fala forte: eu quero ser melhor. Põe de novo aquela primeira música, Davi. Esse povo precisa de um clima. Tá precisando mesmo. A gente tá duro, tá parecendo que a gente... Sabe, pastor, essas coisas não podem acontecer na igreja. Pode deixar tocar baixinho. Essas coisas não podem acontecer na igreja. Gente evangélico. Evangélico não namora. Isso não é santo. Eu vou te provar que isso é santo. Eu vou te provar que isso é plano de Deus. Que você aproveite os dias da sua vida com a sua esposa e com o seu marido. É isso que a Bíblia diz. Ela diz para a gente ser feliz com o nosso cônjuge. Para a gente aproveitar cada tempo com eles. Isso é ser santo. Se preocupar com o outro o tempo todo. Sustentar e alimentar essa relação. Amém? Pode tirar que isso é brega pra caramba, mas tudo bem. Por que isso acontece? Normalmente a gente conhece uma pessoa e se apaixona. Quem se apaixonou um dia aqui? Eu apaixonei, a Gra me perseguia, de um tanto aí foi indo. Foi me perseguindo, aí eu apaixonei. Paixão é um problema, gente. Paixão, os cientistas dizem que dura de 6 semanas a 18 meses. 6 semanas, você está no pico. 18 meses, pode ser que até 6 semanas já tenha acabado. 2 meses, 3 meses, pode ser que 1 ano já tenha acabado toda a paixão. E a gente não faz uma aliança para 18 meses. Sim ou não? Por que a gente fica assim 9 horas no celular ou mandando mensagem sem dormir? Quem já ficou assim? Conta pra... Só faz assim com a mão. Só um pouquinho. Você lembra desse dia, desse tempo? Você ficava um tempão pensando nela, pensando nele. Será que ele está pensando em mim? Era muito legal, né? Nosso organismo é bombardeado por dopamina. A gente está drogado nesse momento. A gente está completamente dominado por uma emoção e por uma reação física. Às vezes a gente confunde isso com amor, com, sei lá, eternidade. Mas isso é só um bombardeio de produção química no nosso organismo. Se isso permanecesse, nosso cérebro seria fritado. Você entendeu? Os cientistas dizem isso. Então, eu preciso baixar isso com o tempo. E isso precisa ser substituído por outro tipo de decisão, de ação na minha vida. Sabe por que você não dormia? Porque o organismo baixava a sua serotonina. Quando ele baixa, você não consegue dormir. E aí você rola e você sonha.
Vocês olham, vissem suas caras, vocês não acreditam. Eu sei que tem um monte de gente imaginando um monte de coisa aí. E aí vem um segundo desafio, como é que a gente escolhe a pessoa certa? Já que a gente entendeu que muito do que pode ter acontecido num primeiro momento foi uma reação química. Não tem nada de espiritual, não tem nada de amor ainda, mas eu estou super envolvido com uma pessoa, super atraído, e é só uma questão física. E vai passar, eu já sei disso. E aqui eu não estou querendo diminuir o romantismo, a produção dessa serotonina. Não, estimule isso, mas existe algo maior. E esse algo maior depende de algo, da maneira que eu vou tratar essa relação. Então a pergunta que eu quero fazer de novo é, como é que a gente escolhe a pessoa certa? Fala, Deus põe na minha frente. Fala aí. O varão vai aparecer na minha frente, rodando o manto, ungido de Deus, cheirando óleo. E é o sinal, o homem de Deus vai na igreja todo domingo. É ele. Eis que te digo. Sempre vai ter uma profeta na igreja também que vai te falar. Eis que te digo, já vi que seus filhos vão ser um homem, uma mulher, outro homem, 2 meninos, uma menina. Você vai ter 16 filhos. Não existe pessoa certa, tá, gente? Não existe pessoa certa. Não está isso na mensagem, mas eu quero tratar isso. Se Deus planejou uma pessoa específica para você e alguém casou errado lá atrás, ferrou. Porque veio desencadeando todo mundo casando errado. Estou falando sério. Deu ruim. E por que a gente quer uma pessoa certa? Porque a gente tem defeitos. Tem alguém que tem defeito aí? Erros. E aí, eu falo assim, quando eu casar, eu vou mudar nisso. Eu vou parar de ser muquirana, ou perdulário. Eu vou parar de ser fofoqueiro, eu vou parar de galinhar. Eu vou parar de pecar, porque eu vou casar. Eu coloco toda a minha expectativa e toda a esperança nessa pessoa. Eu começo a pensar que a minha vida vai ser melhor se eu sair da casa dos meus pais e me casar com essa pessoa, porque essa pessoa vai resolver o meu problema. Depois de 2 anos eu descubro que a pessoa não está ali para resolver o meu problema. Amém? E aí qual é a relação que eu começo a construir agora? De frustração. Porque eu apontei para uma pessoa e coloquei nela uma esperança que não deveria ter sido colocado nela. Eu estou dizendo para ela assim, ó, minha alegria está em você. Toda a minha felicidade depende de você. Meu relacionamento é pautado, aconteceu e eu decidi, me entreguei, porque eu estou esperando que você me faça feliz. Vai funcionar, gente? Não vai. Por que a gente faz isso? Porque a gente não entende ainda o homem e a mulher. A gente não entende o casamento e nem a formação da família. Porque, voltando no primeiro ponto, a gente foi ensinado por Hollywood. A gente foi ensinado por Titanic. Foi ou não foi? A gente se projeta nisso. Como é que chama o menino do Titanic? O Leonardo DiCaprio, com aquele tupete. Eu não sei como não cai naquela chuva. Aqueles negócios. E a gente acha que a vida é assim. Então abre sua Bíblia em Gênesis 1. Bem rápido. Tem 11 páginas de pregação. Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os... Deus criou o quê? Homem e... É tão claro isso que ele já começa a separar as coisas. Então a gente sabe que o homem e a mulher têm diferenças físicas, todo mundo sabe? Ok. Só física? Lógico que não. Hormonal? Tudo funciona diferente? Tem sonhos e desejos diferentes? O tempo todo. Expectativas, casa com expectativas diferentes. E eu estou falando só, não estou falando ainda de criação, estou falando só de gênero.
E aí eu quero reforçar algo. Deus criou o quê? Homem e... Você entende que Deus pôs essas duas condições e Ele tem um plano para esses dois gêneros? E Ele tem um plano. E muitas vezes nós, como cristãos, começamos a fazer críticas, perseguições, maus tratos a qualquer pessoa que tem alguma ideia diferente sobre gênero, sobre relacionamento sexual ou conjugal, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia não aprova isso. Sabia? A Bíblia diz que isso está errado. Mas eu preciso entender que não é só isso que está errado. Fofocar também está errado. E nós cristãos começamos a levantar uma bandeira contra algo que está errado do lado de fora da igreja, mas muitas vezes nós não estamos olhando a gente. Então eu quero trazer algo aqui para vocês. A gente se posiciona como cristão como alguém que recebe os errados. Se é que eu posso dizer isso, recebe os errados. Recebe as pessoas que erram. Amém? Por quê? Porque nós erramos. Em algum ponto a gente erra. E aí eu não quero fazer juízo de valor de o que é mais, o que é pior. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se eu começar a entender o que causa uma pessoa se tornar avarenta, o que causa uma pessoa se tornar agressiva, talvez eu comece a entender o que causa uma pessoa se tornar homossexual. E eu estou te estimulando isso, estudar a Bíblia. O que causa eu ser uma pessoa antissocial? Se o Espírito Santo é a minha alegria, ou mal-humorada. O Espírito Santo é a sua alegria? É Ele que gera alegria em você? Amém. Se eu sou uma pessoa que não me relaciono, eu às vezes gosto de dizer que crente é homossexual espiritualmente. Tem gente que fala, não fala isso, pastor, não fala isso, que a igreja vai em todo embora. Porque a gente só quer relacionar com os iguais a nós. Já pensou Jesus pensando assim? Então a gente está aqui de verdade para ser luz. Fala, luz. Para ser referência para a sociedade. Amém? Então, Deus separou o homem e a mulher. O que aconteceu quando Ele separa? Todos os desejos desse ser mulher e todos os desejos desse ser homem são diferentes. Mas eu queria trazer algo fora dos desejos. Às vezes são convergentes também, tá? Não estou dizendo que é tudo diferente. Mas existem coisas que a gente vai chamar de necessidades. As necessidades desse corpo que Deus criou homem e desse corpo que Deus criou mulher são diferentes. E às vezes o seu marido tem necessidades ou a sua esposa tem necessidades que você trata como desejo. Estou exagerando? Por exemplo, você chega em casa, sua esposa está lá no canto e fala assim, tá desse jeito. O que você faz? O que aconteceu, querida? O que ela te responde? Nada. O que você faz? Tá bom. O que ela faz? Não me ama mesmo, não está vendo que eu não insensível assim. Ela não é. Eu não estou falando de comunicação, que a Gra vai trazer muita coisa, eu espero, esse ano aqui sobre comunicação. Eu espero mesmo. Porque eu estou aprendendo sobre isso, muito, lá em casa. Na marra. Mas eu estou dizendo em ser um pouquinho mais esperto, sensível, inteligente e perceber que o outro é diferente. Depois de um ano que a sua esposa está lá e toda vez que você chega, ela não vai falar mais. O que ela está esperando? Ele não perguntou 2 vezes, nem 3 vezes ele perguntou, 16 vezes ele não perguntou. Então eu preciso entender. Ontem no casamento eu contei que a Gra, ela corta o presunto, sabe quando você vem com o presunto arrumadinho assim, as fatias? Ela corta o presunto e fica metade. Eu fico louco com isso.
ela pega a pasta de dente e aperta no meio, assim, gente. Eu não sei quem que ensinou isso. Vai dormir, tudo bem e tal, né? Ventilador, quem gosta de ventilador? Nossa, eu odeio ventilador, eu odeio barulho. Ela vai e liga o ventilador. Eu abro a janela. Não, vamos abrir a janela. Não, a janela vem onça. Onça, nós não estamos no Goiás mais, é que a gente mora aqui. Como é que é lá na sua casa? Bebe água no bico? Eu vi Cláudio Duarte falando que tem uns homens que chegam em casa, toma água, a garrafa de água e deixa um dedinho lá assim. O bicho não é capaz de encher, ele falando, né? É verdade, ó. Fala a Deus, né? E ele fala assim, o cara deve estar esperando uma formiga ir lá, porque deve estar com sede. Ah, deixa eu beber. Essa água é minha ou alguém bebeu minha água aqui? Ó, beberam minha água. Falei, o que eu posso fazer, né? E vocês, mulheres, não é porque o seu marido não consertou o varal ou qualquer coisa que você pode cobrar ele a cada 6 meses. Não funciona assim, não. 6 meses. Dá um tempo. Então a gente é diferente, não é? Tem mulher que é brava, não tem? Tem ou não tem? Tem homem que é sovina, não é? O bicho para arrumar R$50 para a esposa, para arrumar o cabelo, sofre. E aí a gente casa e a gente está esperando o quê? Que a pessoa mude. Você ouviu isso? A gente casa esperando que a pessoa mude. Ela vai ser diferente. Ela vai mudar. Eu estou esperando que ela me mude para melhor, que ela invista em mim, me faça feliz e ainda seja melhor e mude. Cara, é muita ficha num lugar só. É muita esperança. A gente estava falando de uma música essa semana, do Frejá, que fala assim, procura um amor que seja bom para mim. Quem conhece essa música? Chama Segredos. Vou procurar, eu vou até o fim. Procura um amor que seja bom para mim. Gente, isso é antibíblico. Antibíblico. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Eu acho que vocês já ouviram isso, principalmente desses educadores de família. O amor não é um sentimento. Quem sabe disso? O amor não é um sentimento. O amor não é algo que você sente. Ah, eu estou sentindo, estou sentindo algo. Estou amando. Mulher, quando vê uma bolsa que fala, amei. Não é isso, é sentimento, não é... Amém? Tem uma música aí, Davi, para esse pessoal aqui. Tem gente que põe umas músicas e começa a sentir. Quem é desse tempo aqui? Nem eu lembro disso. Introdução em tom. Olha para sua esposa agora, vai. Rostinho com rostinho, assim, ó. Olho no olho. Põe a outra música, Davi, que eu acho que eles estão muito felizes. Abra sua Bíblia enquanto isso em João 13. Eu sei que muita gente cantou isso aqui, ó. João 13:34 diz assim, pode tirar. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns como eu os... Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso é um comando ou não? É um mandamento ou não? Está comandando, ó, é imperativo ou não é? Ame, ame.
Se ela não fizer, ame. Se ele não percebeu que você cortou o cabelo, ame. Jesus não deu opção para a gente. E ele falou, ame. Eu quero que você se analise agora. O quanto você tem isso realmente como decisão na sua vida. Seja namorado, ou pretendente, ou casado. Quanto você realmente ama. Ele não falou de feeling, de emoção, sentimento. É um comando. Sentimento passa. A gente já estudou isso hoje aqui. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses depois do sentimento, você continua amando. 12 anos depois, você continua amando. 30 anos depois, você continua amando. Ah, pastor, é fácil porque você não conhece a... Ele não colocou condição aqui. E eu quero te ajudar a mudar o seu lar. Tem gente que fala assim, mas está muito bom já. Eu estou te falando, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor. A sua casa tem que ser luz para o seu bairro. Sua casa tem que ser luz para os seus cunhados, parentes, tios, primos, avós, pais. A sua casa tem que ser referência. Porque a gente começou falando sobre princípios, não foi? Então os princípios me levam a ter resultados diferentes. Você quer ter uma vida diferente? Eu também quero, então vamos trabalhar mais nessas semanas que vem aí. Vou te dar uma das leis que a gente tem que ter. Claro, o casal tem que falar isso para o outro. Eu não posso te fazer feliz. A gente faz o contrário, não é? Vou te fazer feliz de qualquer condição. Você não pode fazer a pessoa feliz, porque essa felicidade, essa emoção que ela sente não depende de você. Depende de quem? Dela. Do funcionamento dela. Da alma dela, lembra da alma? Das emoções dela. Porque se ela não está bem com um monte de coisa, quantos casos nós sabemos que o marido faz tudo para a esposa, cuida, ou vice-versa, tá bom? Só estou contando do marido aqui, fica mais fácil para mim e faz mais moral. Mas o marido faz tudo para a esposa, tudo. Trabalha, cuida, dá atenção, e aí ele chega em casa, a mulher, não sei... Não sei, falta alguma coisa, não sei. Tem ou não tem? Por quê? Porque a emoção dela não está bem. Isso acontece com você tendo dinheiro, tendo pessoas em volta de você, tendo atenção. Acontece ou não acontece? Senão, pessoas bem-sucedidas não suicidariam. O maior índice de suicídio é do Japão, que são pessoas extremamente bem-sucedidas normalmente. Por quê? Porque eles estão buscando atenção, está faltando algo, uma atenção, uma coisa pessoal, e que o marido não é capaz de dar. Quem é capaz de dar? O Espírito Santo, Jesus. Então, a solução da sua felicidade é Jesus, não é seu marido ou sua esposa. Então, se eu entrar em casa e não colocar todas as minhas expectativas nessa pessoa que eu casei, eu tiro o peso do relacionamento de cara, não é? Eu já vou tratar a pessoa diferente. Eu já não estou cobrando mais, mas aquele chinelo que você largou, aquilo que você não fez, aquilo que você esqueceu, a data, o meu bolo, o presunto, seja lá o que for. Eu começo a comunicar de forma diferente. Tem gente planejando casar ali que está... Amém, Deus te abençoe. Por quê? Porque o que te faz ser diferente é o Espírito, e eu sei que a gente está diferente quando eu vejo o fruto. Então toda a relação é com Ele, não é com o cônjuge. A felicidade está nele. Eu posso acreditar nisso olhando para a Bíblia? Porque a Bíblia vai dizer isso para mim. Sim ou não? Só Deus pode prover tudo para você. Só Deus. Seu marido pode te dar tudo e mesmo assim... Você lembra de Ana? O que faltava para ela? Um filho. O marido fazia de tudo para ela ter o filho? Sim. Então qual era o problema? Estava nela. E ela resolve isso com quem? Com Deus. Então, a gente avançando no amor, quando chega de madrugada, a gente tem que trocar fralda de filho.
A gente troca a fralda de filho por amor? Fala sim. Por quê? Porque a gente ama o filho, ele está chorando. É legal trocar fralda? Então, por amor eu faço coisas que não são legais para mim. Então, a esperança não está em mim, no outro, e sim na decisão que eu tomo do que eu vou fazer com o relacionamento. Tem gente que casa porque a pessoa é crente. Posso te falar uma coisa? De verdade, não case porque ele é crente. Como assim, pastor? Você está estimulando a gente? Não estou estimulando nada. Estou dizendo que se casar com um crente resolvesse, a gente não teria tanto divórcio na igreja. Casar com um crente não é credencial de sucesso no casamento. Por quê? Porque eu estou colocando de novo no crente, nele ir à igreja todo domingo, ele dá o dízimo, ele pedir a bênção, sei lá, a felicidade do meu casamento. Eu estou falando de coisas diferentes. Eu estou falando que às vezes seu marido está com uma necessidade, ou sua esposa, como eu falei, de ser ouvida, e aí você fala assim, está endemoniada, vou orar. Não é oração, não é o ambiente espiritual que resolve o seu casamento nesse momento. O que é? Emocional. Então eu ouço. E tem hora que o problema está onde? No físico. Nas necessidades físicas. E aí a mulher fala para o marido, vai-te reto, você estava pregando lá em cima, agora você já está querendo essas coisas. Meia hora atrás você estava cheio do Espírito Santo. Credo em cruz. Te Maria. E o marido começa a orar em línguas. E a mulher fala, esse é um homem de Deus mesmo. É ou não é? Onde está o problema? Físico. Então eu preciso proteger, e a Bíblia vai falar sobre isso, o meu cônjuge, nas 3 esferas, porque eu decidi servi-lo, não é? Amá-lo. Não foi isso que eu falei lá no altar? Foi isso que você falou, Rafa? Só para confirmar aqui, para todo mundo saber. Então eu tenho que proteger ela aqui também. Então quando as emoções não estão legais, naquele tempo do mês lá, naquele ciclo, eu tenho que estar por aqui. É fácil, homens? É possível para todo aquele que crê. E tem hora que é espiritual mesmo. Que a gente vai falar, há um ataque contra o meu marido, e ele não está bem espiritualmente, e eu vou dobrar o meu joelho agora, e vou cobrir a minha família, e cobrir a minha casa. Então o relacionamento conjugal, ele exige 3 níveis de cuidados. Não case porque a pessoa é crente, tá bom? Vou repetir isso. Case porque ele tem um relacionamento com Deus. Não, eu acho que eu falei essa frase errada. Case porque você tem um plano com a pessoa e porque a pessoa tem um relacionamento com Deus. Não seja mais espiritual do que necessário. Quando tiver de resolver coisas naturais, trate como coisas naturais. Amém? Você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa? Use o princípio da pescaria. Sabe o princípio da pescaria? Quem gosta de pescar aqui? Isaías? Só eu e o Isaías? Quando você vai pescar, você tem que pegar o quê? O anzol, a vara, não é? E pegar um monte de minhoca. Quem gosta de ficar pegando minhoca? E aí você pega aquele... É legal ou não? Nada legal. Mas eu pego aquilo que não é muito legal, porque o que eu quero? O peixe. Então, se eu quero minha mulher feliz, o que eu faço? Faço coisas que eu não estou afim. Por ela. Amém? O que a gente aprendeu até aqui? Vou te dar 1 minuto para falar com a pessoa do seu lado aí. O que você aprendeu? Amém. Vamos lá. Vou te dar o segredo do casamento. Anota aí. Provérbios 24, verso 3. Provérbios 24, verso 3. Você quer ter um bom casamento?
Ah, mas eu já me separei, pastor. Amém. Você vai casar de novo? Então use esse princípio, que se você não usar, o seu segundo casamento vai ser mais rápido que o primeiro. Diga o Fábio Júnior. A Baby também, eu acho. Por quê? Porque eu preciso aprender os conceitos do casamento. Qual é o grande problema? Nós não somos ensinados. Ninguém ensina a gente, e por isso que a gente está parando um tempo nessa casa. Porque nós cremos que famílias saudáveis e sólidas mudam a sociedade. Então a gente está começando por aqui. Amém? Você não foi feito para ser sozinho. Essa é uma resposta espiritual para alguém que anda pensando uma coisa aí. Você não foi feito para viver sozinho. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Está falando de um ambiente familiar. Com sabedoria faz o quê? Constrói. Então eu preciso de sabedoria. E com discernimento, consolida esse lar. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu quero construir um relacionamento, fortalecer ele e encher ele de coisas agradáveis. Ele te dá 3 coisas que você precisa: sabedoria, discernimento e conhecimento. Aonde a gente acha isso? A Gra falou aqui no comecinho, na Bíblia. Fala, no livro. No livro você encontra tudo isso. O marido que quer ser um bom marido, ele precisa ter lido Bíblia. Você quer um plano de bom casamento? Faça uma leitura pelo menos anual da Bíblia. Para o homem e para a mulher. Porque muitas vezes eu vejo gente com uma didática absurda, com uma lógica da psicologia, com tudo, mas não aprendeu os princípios do Criador das coisas. E aí a gente usa um monte de técnica, de livro de autoajuda, mas a gente não usa aquilo que o Criador criou para a gente. É ou não é? É exatamente isso. Então, se você precisa de um casamento sólido, você precisa de relacionamento. Relacionamento com as Escrituras. E segundo, relacionamento com quem pode te ajudar. Quem são seus mentores? Quem são as pessoas casadas há mais tempo que você se aconselha? Porque vocês já perceberam que quando a gente tem um problema conjugal, a gente procura quem? Fala. Quem tem problema conjugal. E quem tem problema conjugal fala o que pra gente? É uma traça mesmo esse homem. Homem é tudo igual. E aí a gente desconstrói. Então, para eu blindar esse casamento, eu preciso de 2 coisas: relacionamento com pessoas maduras e também relacionamento com as Escrituras. Amém? Terceiro princípio. Não case, cadê os solteiros? Levanta a mão. Não case com uma pessoa que sabe por que te ama. Que tem um motivo para te amar. Porque isso se torna uma condição. O dia que você não puder fazer mais aquilo, ela te deixa. Porque é isso que ela está te falando. O amor é uma decisão, não é uma troca e nem uma relação de sentimentos. Lembram disso? Então eu preciso me reposicionar de novo. Vou contar uma... Para alguns aí, vocês lembram da música do Genival Lacerda, que é Não Despreze o Seu Coroa? Fica o recado, né? Talvez a pessoa certa, querido. Essa é uma palavra de Deus para você. Seja a pessoa que está do seu lado ainda. Seja a pessoa que que está difícil se relacionar. Porque se você começa a fazer os princípios que devem ser feitos, talvez a coisa funcione. Eu escutei uma história esses dias de uma mulher que estava muito ofendida com o marido, e ela virou para a conselheira dela e falou assim: ó, eu quero largar do meu marido. Por que você quer largar do seu marido? Ah, ele é um cavalo, é muito rude, é uma besta mesmo e tal. Depois de um tempo, a conselheira falou assim: você não deve dar o divórcio para o seu marido, você tem que fazer uma coisa pior, e eu tenho um plano para você judiar dele. Você vai ferir ele. Amei essa ideia. Como que é? Você vai tratar ele como um rei durante 2 meses. Você vai fazer tudo que ele gosta, vai fazer ele se apaixonar por você. Depois de 2 meses você vai dar o divórcio na cara dele. Amei esse plano, vou fazer.
Passados 2 meses, essa mulher, a conselheira, procura a esposa. E aí, vamos dar o próximo passo da separação? Tá louca? Nós estamos marcando a 2ª lua de mel. Por que o casamento foi restaurado? Porque alguém se posicionou e começou a investir como se fosse a coisa mais importante da vida deles. E esse é o recado que eu quero deixar aqui para você. Se você tiver de sair agora com uma lista de ações, de coisas que você pode fazer no seu casamento, qual seria a primeira? A primeira coisa que veio na sua cabeça. Qual é a primeira coisa que você pode fazer para restaurar ou melhorar ou reconquistar o seu cônjuge? Eu comecei te perguntando, qual é a coisa que ele mais gosta? O prato, ou o passeio, a música? Onde é que a gente esqueceu disso? Jesus diz assim, tenho contra vós que perdestes o primeiro amor. Aí ele vai ensinar como a gente recupera o primeiro amor. Aconselho-te que pratique as primeiras obras. Aquelas que você deixou de praticar. Aquelas que há 10 anos você não faz mais. Seja uma flor, sei lá o que é. Está disposto? É intencional. Seja intencional. Eu oro para que o Espírito Santo te encha de coragem. Para que você se torne vulnerável. Para que o seu coração comece a ser tocado agora. Para perceber o valor que tem na outra pessoa. Os cristãos são caçadores de valores dentro das pessoas. Esse é o papel dos cristãos. Trazer para fora esse valor. Esse é o nosso papel. Fazer a pessoa ser melhor. Servir. Contribuir. Isso é ser intencional. A emoção, ela passa. Nós cristãos temos que ser comparados a uma porcelana rara, valiosa, que às vezes quebra. É pura, é translúcida, mas às vezes dá errado. Nosso relacionamento, como um relacionamento santo, às vezes dá errado. Mas o povo oriental, eles ensinam que você não pega uma porcelana quebrada e joga fora. Como a gente aprendeu no Ocidente, que tudo é descartável. A gente recupera essa porcelana. Colando ela com ouro. E aquela marca se torna algo valioso dentro da relação. E nessa noite eu quero te estimular a começar a corrigir, consertar, colar, ajustar, reconstruir, lixar, passar um verniz novo no seu relacionamento. Trazer energia, mudar a agenda, mudar o tom de voz, o vocabulário. Eu te chamaria tudo isso de amar de novo essa pessoa. Mas e se ela não fizer nada por mim, se ela não devolver? Lembra dessa mulher do divórcio? Eu tenho certeza que um ambiente de luz, todas as trevas, as escuridões vão ser dissipadas. Tudo vai ser dissipado. As Escrituras declaram que você e sua casa servirão ao Senhor.
E é esse ambiente de luz que é trazido agora para a sua casa. Talvez ela tenha errado feio, ou você. Mas foi assim que Jesus nos achou, errando feio. E Ele é a maior prova, o maior modelo, a maior referência do que é amar. Quando a gente não valia nada, Ele colocou todo o valor em nós novamente. Ele perdoou todos os nossos pecados, perdoou tudo que a gente fez de errado e colocou a gente de novo na presença dEle e falou: você é minha noiva. Eu estou te preparando, te adornando, te dando vestes brancas. Eu sei que você me traiu, eu sei que você se prostituiu, eu sei que você roubou, mentiu, você me abandonou, mas eu te amo. Tem uma história de uma menina que ela morava num lar cristão. Durante a juventude dela, ela entra na faculdade e começa a ter umas ideias diferentes. E aí, ela começa a fazer um monte de coisa errada. E ela se perde mesmo. E ela se afasta de Deus e ela busca um monte de propósitos sem sentido. E vão se passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ela vive de festas, de coisas que distraiam a cabeça dela. Um dia ela vai numa dessas festas, conhece mais um rapaz, porque ela já tinha conhecido muitos. E no bate-papo, a conversa fica longa, entra na madrugada. Ela sai daquela festa, pega o carro e liga para a mãe. A mãe já está em outra cidade, já não vê a filha há mais de ano. E ela fala: mãe, aconteceu algo incrível. Eu conheci um homem incrível. O homem que eu procurava. Ele me fez sentir valiosa de novo. Ele me falou dos planos da vida dele, das coisas que ele quer fazer, e ele me falou, e eu falei de mim, e a gente conversou, e ele falou que Jesus me ama também, e que ama ele, e que ele foi tão incrível que ele me parecia o meu pai. Eu acho que eu encontrei o homem que eu procurava. Aí a mãe fala assim: filha, calma. Ele não está interessado em você. Ele está te apresentando Jesus. Talvez ele seja o homem que você procurou. Mas com certeza você não é a mulher que ele procurou, que ele procura. Com Jesus não é assim. Talvez você esteja afastado do Senhor há muito tempo, fingindo, e desculpe usar essa palavra, mas eu sinto no meu espírito de falar isso, fingindo para você que você está próximo dele. E ele não está importando com o que você fez, com o que não fez, com o quanto você está afastado. Mas é nessa noite, eu quero te fazer um convite para se aproximar de novo dele, que está cheio do amor, da decisão de te amar, independente do que a gente tem em troca. Quero que você baixe sua cabeça.